Muito bom dia, bom fim de semana, porque hoje é sexta-feira, dia de Visto de Fora, como sempre com dois jornalistas estrangeiros a viver em Portugal já há muitos anos, Begonha Iniguez e o Olivier Bonamici, numa conversa sobre os assuntos da semana, hoje moderada por Anabela Góis. Olá, bom dia a todos. Bom dia, bem-vindos ao Visto de Fora. A Begonha, Olivier, está a aproximar-se o terceiro fim de semana de recolher obrigatório. Desta vez é um fim de semana alargado, com as escolas fechadas na segunda-feira. Como é que vão fazer? Os vossos filhos já têm planos? Vocês ficam em casa com eles? Como é que vai ser? Begonha, o teu é mais pequenino, não é? Sim, eu tenho dois e eu tenho um adolescente de 15 anos e tenho o pequeno de 8 anos. E então é difícil, é complicado, não é? Vamos ficar mais uma vez, não é? Como aconteceu em março e abril, confinados. Agora, desta vez, são mais de 4 dias e depois, como lhes explicava eu ontem no jantar, 3 dias de aulas e depois mais 4 dias de confinamento. É complicado porque só podemos sair até a 1 ao fim de semana, depois na segunda fecha tudo às 3 da tarde e então vamos ter de procurar algum plano tipo passeios à beira-rio, mas o problema é que todas as pessoas vamos pegar na bicicleta, vamos passear, vamos ir a Monsanto, não sei. É complicado isto. E tu, Olivier? Vai ser complicado, mas eu admito que, bom, é pena, hoje não temos tempo para falar disto, mas que é algo que me preocupa imenso neste momento. Eu tenho um filho de 15 anos, uma adolescente, portanto, e uma jovem adulto de 18 anos. O que me preocupa, tanto num como no outro, é algo que tem a ver com a saúde mental. Tem-se falado muito ultimamente disto. Sim. Eu posso vos dizer que o que é muito complicado é que, e posso falar dos meus filhos rapidamente, sem entrar demasiado na minha vida privada, mas que as crianças em geral têm dificuldade em admitir que não estão bem. Têm dificuldade. Para ele está tudo bem. Só que não. E estou a ler entre as linhas neste momento algum cansaço psicológico por parte deles. E quando refere aos meus filhos, imagino, e também tenho falado com outras crianças da idade deles, que é isso. Então vou tentar ter muito cuidado, dando, claro, há muito amor aos meus filhos, como é evidente, claro. Jogar com eles, mas ter muito cuidado acrescido, porque estou a ver que eles não andam super bem. Uma pergunta, Olivier. E não vais preparar a casa para o Natal e fazer bolachinhas? Espera, já vamos falar do Natal. Mas é mais à frente. O Natal é todos os dias na minha casa. Bem, então já voltamos a falar mais em detalhe da situação da pandemia em Portugal, mas para já vamos aos temas europeus. Recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E vamos começar então pelas tão desejadas e esperadas vacinas para a Covid-19. Ontem foi um verdadeiro balde de água fria a notícia dos problemas ou erros de fabrico da vacina da britânica AstraZeneca em colaboração com a Universidade de Oxford e que podem pôr em causa a eficácia anunciada. O que é que vos parece? Em Portugal costuma dizer-se que a pressa é inimiga da perfeição. Terá sido só isso? Begonha, queres começar? Eu penso que isto é uma concorrência total, não é? Negócio. Uma das coisas que mais me preocupa é precisamente isso, não é? Desde há várias semanas, todos os dias, temos algum anúncio de que há um laboratório que já testou com 10.000 pessoas, com 1.000 pessoas, tal vacina que tem um 70%, um 75%, um 90%, um 97% de efetividade, que precisa ficar a menos 50 graus num frigorífico especial, enfim. Para mim, o que está claro é que as presas realmente non son boas. E a concorrencia, neste caso, pode ser boa, mas neste caso é a concorrencia para ver quen é que primeiro coloca no mercado isto. E então, neste caso, as coisas se teñen de facer ben e cá há moita coisa por trás. Non sei o que acha Olivier, mas que non sabemos mesmo. Sim, mas para mim é um pouco normal isto acontecer. A questão é que é a nossa impaciência, porque num processo normal é evidente que há sempre obstáculos. Assim, e demoraria muito mais a encontrar uma vacina, não é? Portanto, é normal e até fica esta transparência, de uma certa forma, é algo que me sossega. Mas claro, estamos super impacientes. Agora, estamos sempre a receber informações, também é o sinal de alguma transparência no processo. Agora, o que me preocupa um pouco mais tem a ver com, eu espero, os governos, cada governo terá o seu plano, a União Europeia também serve para isso, para haver uma boa coordenação a nível de distribuição das vacinas. Eu só espero, e falo de Portugal neste caso, que o governo esteja muito bem preparado. Porque
isto é válido que eu vou dizer agora para o governo português, para dizer francês, alemão, espanhol, italiano, etc. Um governo que não estiver bem preparado para distribuir as vacinas vai ser a queda. Está a falar a queda de um governo. Eu não tenho dúvida nenhuma acerca disso. E vai ser muito complicado, vai ser não é? um governo capaz de cair se houver mal preparação, porque desta vez as pessoas vão ficar tão ansiosas que não vão admitir, porque vai ser terrível, que é, vamos imaginar, os gregos vacinados antes de nós, os espanhóis, os franceses, e depois vamos pensar... Mas, e mesmo no próprio país, nem toda a gente vai receber a vacina ao mesmo tempo, E não é? depois há outra coisa, a ver quais é que são os laboratórios escolhidos. Porque están a falar de transparencia. Eu, como xornalista, sou desconfiada. Acho que os xornalistas sempre temos de desconfiar, sempre temos de ir á procura da verdade. E neste caso, tanto o laboratorio, tantos países nesta batalla, tense a Unión Europea, que nós pertencemos á Unión Europea, e vai a Unión Europea depois vai coordinar todo isto, cada país vai ter un determinado número de vacinas, mas é importante que os laboratorios que se escollan sexan os mellores. E os mellores, se callar, non é ese laboratorio que anuncia, e os peritos saben que ten unha efectividade a vacina de 97%, senón que realmente se atestado ben, que realmente sexa un resultado depois para a saúde en xeral boa e, sobre todo, que non nos estexan a enganar. Porque há moita coisa, é lógico, non sabemos. E quase ninguén sabe. Mas também há a Agência Europeia do Medicamento que por vai isso, certificar a vacina, não é? Mas por isso... Não interessa o que os laboratórios dizem, é preciso provar. Exatamente, provar. E que a presa, a túa pergunta era moito pertinente, que as presas, neste caso, claro, precisamos da vacina, é urgente, non impedan escoller o mellor. Espanha já está bastante adiantada, foi aliás o segundo país logo a seguir à Alemanha a aprovar o plano de distribuição da vacina, com grupos de risco definidos, milhares de locais, acho que são 13 mil locais onde as pessoas podem receber a sua dose, locais de armazenamento. E França, Olivia, qual é que é a situação? A situação a nível da vacina? Da vacina, já tem o plano de logística preparado para a distribuição? Ainda não é oficial. O presidente francês anunciou apenas que vai começar final de dezembro, início de janeiro, as primeiras vacinas. É só isto que ele anunciou. Isso ainda é só um desejo, não é? Porque Sim. primeiro é preciso haver vacina. Sim. Mas em Espanha, sim, já está tudo preparado, não é? Sí, sobretudo foi un anuncio político, non é? O goberno de Pedro Sánchez anunciou isto, que sí, está todo pronto, as vacinas, como que se fará, xa houve reunión coas 17 comunidades autónomas e os responsables pela saúde desas comunidades autónomas, mas ten habido moita crítica na vela nestes días, precisamente en España, coincidindo con este anuncio do goberno das vacinas, non é? De como que se vai facer, sobre as estado do COVID en xeral en España, porque, como ben saben, e como está a acontecer en Portugal e en todo lado, estamos nesta segunda vaga, están a aumentar moito os casos, o número de mortos, e volta a haber reivindicações de parte dos sanitarios, é dizer, do pessoal de saúde español, médicos, enfermeiros, pessoal de saúde en xeral, dos hospitais e centros de saúde en España, a pedir mellores condições de traballo. Como ven, acontece en todo lado, non é? Porque realmente están exaustos, como está a acontecer na Italia, na França, en Portugal, e están a pedir e a reivindicar mellores condições mesmo de traballo, porque non se pode continuar assim. Por toda a Europa têm sido adotadas estratégias diferentes para tentar conter a evolução da pandemia, não é? Há restrições, confinamentos pontuais para reduzir os contágios, tudo isto para salvar o Natal, ou tentar salvar o Natal. Como é que vai ser em França? Já está definido? Sim, já está definido. Portanto, amanhã reabre o pequeno comércio. No dia 15 de dezembro acaba o confinamento e voltam os franceses ao recolher obrigatório à noite. Mas durante o dia, portanto, vai acabar o confinamento, porque o número de casos está a baixar agora. E no Natal vai haver liberdade de circulação entre os
conselho não existe em França, mas o equivalente, vamos dizer assim, zonas do vai país. haver a possibilidade de passar o Natal em família. Só que, claro, ao contrário da Espanha, e o Begoña vai falar disto, mas já há um número que é previsto, um número máximo de pessoas, na Inglaterra também. Em França ainda não há esta ideia de quantas pessoas poderão, eventualmente. O Macron apelou à responsabilidade. E acerca disso, há um homem que ainda bem pediu desculpa, que eu anotei no meu caderno porque nem quis acreditar, que é um dos homens dos responsáveis dos hospitais em França, faz, além disso, apesar do que ele diz, um excelente trabalho, e ele diz o seguinte, mas pronto, pediu desculpa, pelo amor de Deus, pelo menos isto. E ele diz, devemos cortar o bolo de Natal em 2, para termos cuidado. Os mais jovens jantam na sala, avô e avó na cozinha. Avó e avô na cozinha. E ele pediu desculpa, que falta de respeito. Para já, ele podia ter dito o contrário, teria sido mais classe. O avô e a avó na sala, a ideia é e nós, exatamente. e nós na cozinha. Isto é que teria sido a classe. Sim, muito. Isto é que seria a classe. Mas ele pediu desculpa ainda bem, mas fiquei escandalizado com isso. Sim, sim. Escandalizado. En España tamén houve certa polémica, non é? Porque está a acontecer tamén en todos os países. O Pedro Sánchez, o primeiro ministro español, anunciou que o Natal vai ter un máximo en España, que queren uniformizar nas diferentes comunidades autónomas, un máximo de 6 persoas. Mas depois, na reunión coas comunidades autónomas, cos conselleiros de saúde das diferentes comunidades autónomas, os responsables pela saúde, nin todos concordaran. Por exemplo, no caso da Galiza, que é o que máis coñezo, o goberno do Núñez Feijóo, da Xunta de Galiza, o que diz, está ben, pode haber un máximo de 6 adultos, mas imaginen, por exemplo, eu teño 2 fillos, ou tú tens, Olivier, 2 fillos, non é? Unha persoa que teña 3 fillos, que os menores de 12 anos non se deben contar, digamos, como, é dizer, un casal. Tú vas a almorzar con os teus pais, imagina, non? Eu, por exemplo, que almozo con a miña mãe, ou almozo xanto, e as miñas irmás. E como eu teño 2 fillos e somos 7, e son menores, entón non podemos estar 7. Non, é dizer, que os menores de 12 anos da unidade non entran, digamos, na contabilidade. E entón iso é o que se está, ou unha familia numerosa, por exemplo, de 4 fillos, mas haverá liberdade de circulação em Espanha? Haverá liberdade de circulação ou iso ainda non se adiantou. Imagino que sí. Eu imagino, porque as coisas tamén non están tan mal, e depois está a acontecer, por exemplo, que comunidades autónomas como a Cataluña, que como saben, xa tiñamos falado que tiña fechado o comercio, o que os restaurantes se abriran, non é? Mas é verdade que estáse a ter moito cuidado e de cara á próxima ponte en España, que é a ponte tamén do 8 de decembro, por exemplo, comunidades autónomas como Madrid tamén van restringir o que é o confinamento perimetral, que nos chamamos, non é? Entre municipios, que nos se dice aquí en Portugal, para tentar tamén controlar un bocado de cara ao Natal. É dizer, non é como na França ou como na Alemanha, por exemplo, que xa se está a tentar agora para o comercio e todo iso abrir máis un bocadiño. No caso de España estáse a controlar bastante de cara ao Natal, porque non concebimos, como acontece en Portugal, não ter Natal, não é? E vamos ver se o Pai Natal consegue viajar, não é? Exatamente. É permitido. Bom, mas depois do Natal, já no Ano Novo, Portugal vai assumir a presidência da União Europeia. Quais é que são, nas vossas opiniões, Olivia, começo por ti, os principais desafios em cima da mesa? Bem, Covid. Portanto, Covid em relação à vacina, é evidente. Portanto, Portugal vai apanhar, normalmente, possamos rezar as primeiras vacinas a nível europeu lá no primeiro semestre de 2021. Se calhar vai acontecer até antes. Segundo ponto, é o plano de retoma económica. Portanto, vamos ver se vai ser adoptado esta semana ou não. Mas Portugal, de qualquer modo, vai estar no coração disto tudo. Portanto, é evidente que serão, para mim, são as grandes 2 prioridades para a presidência europeia. Falta uma, Brexit. Sim. Sim, tens razão. Vai ser complicado. Realmente, os três éramos jornalistas em 2007, os 3 anos conhecíamos em 2007, quando foi a anterior presidência portuguesa da União Europeia, que então via-se como um grande desafio, e foi, por exemplo, foi o Tratado de Lisboa, uma série de coisas. Mas que esta tem uns desafios brutais, como dirias tu, Olivier, porque temos iso, retoma económica, temos o tema dos fondos europeus, que ainda isto non está decidido agora, con este fexo da Polonia e da Hungría. Temos o caso do Brexit, porque isto se tende a decidir nos próximos tempos,
E temos o caso do Covid, das Mas vacinas. acham que Portugal ainda vai herdar o impasse à volta da tal bazuca europeia? A Ursula von der Leyen bem tem avisado os países que estão a gerar o impasse que milhões de europeus estão angustiados, inclusivamente os polacos e os húngaros. Mas não é? a minha amiga Úrsula disse esta semana, Úrsula. von der Leyen, nós conhecemos e, portanto, eu trato-lhe por Úrsula, se não se importa. Mas, e então, ela disse algo que eu achei super importante. Ela está a falar da questão do aborto, por exemplo, na Polónia, na Hungria, enfim, neste caso, não me recordo exatamente do país. Mas ela diz, por exemplo, que esta questão do aborto tem a ver com uma política nacional. Portanto, a União Europeia, aliás, acho muito bem, não se deve meter tantas coisas que são da competência nacional, que a questão, por exemplo, do seu país é contra o aborto, a favor, tudo isto é também com a política nacional. Os migrantes, também política nacional, apesar de haver regras a nível europeu. Agora, o Estado de Direito, não. O Estado de Direito não é da política nacional. Não é. Portanto, o respeito do Estado, uma independência da justiça, por exemplo, os fundos da Hungria. A União Europeia tem que ter a garantia que isto está a ser usado, e não apenas só pelos amigos do Sr. Orbán. Portanto, isto são regras europeias. Agora, o que é que eu acho é que eles estão a fazer bluff. Que é, eu jogo póquer e a questão do póquer é tens que ver quando a pessoa faz all-in, que é se ele tem um rei, um as ou não. Mas a Hungria, por onde não tem um rei ou as. Tem um 2 e um 4. Tu tens que pagar. Oxalá. Eles precisam dos apoios. É verdade. Para mim, essa é a saída. É dizer, que eles precisam dos apoios, ainda que vayan de duros, não é, nesta negociação e queiram ter este protagonismo, mas realmente que nós precisamos, mas eles também precisam muito. E eu aqui, ponho aqui uma coisa sobre a mesa e eu espero que o poder negociar de Portugal, neste caso, porque realmente Portugal demonstrou ao longo dos últimos anos que tem uma grande dose de poder negocial na Europa. Mas era melhor que chegassem a acordo antes de Portugal assumir a presidência, não é? Mas ainda temos Portugal. É dizer, eu digo cá isto. No caso, e é verdade, é bom para todos que se chegue antes do 31 de dezembro a um acordo, não é? Com isto este desbloqueio dos fundos estruturais, mas, se não, ainda temos Portugal. Não? Bem, vamos avançar. O Visto de Fora, uma parceria Renascença-Euronet, rede europeia de rádios. Euronet Plus. Em Portugal, continuamos em estado de emergência, ainda não atingimos o pico de casos de Covid-19, mas o Serviço Nacional de Saúde está à beira da ruptura. A Ministra da Saúde disse esta semana, numa entrevista à Renascença e ao público, para já ainda conseguimos acomodar os doentes que precisam de cuidados intensivos, mas a manter-se a evolução da situação, isso só será possível à custa de outros doentes. Acham que as pessoas em Portugal têm noção da gravidade da situação? Por aquilo que veem no dia-a-dia, a forma como se comportam? Eu penso que começam a ter agora. Semana passada eu dizia cá, neste programa, que começava a estar preocupada realmente da situação em Portugal e continuo a estar preocupada. As pessoas acho que sí que están a ter noção realmente e os jovens acho que agora están a comenzar a ter noção realmente e están a axudar moito tamén os nosos traballos xornalísticos, a nosa maneira tamén de focalizar e de contar as noticias, varias reportaxes en diferentes televisores do mundo, mas aliás tamén en Portugal, non? E reportaxes tamén da Renascença, de televisores. Eu acho que é moito bom coñecer de perto este tipo de reportaxes como a que fez o André na Renascença. Sim, no Hospital de São João. É muito importante entrar a uma unidade de cuidados intensivos con todo o respeito e mostrar iso á audiencia, porque só as persoas, cando ven realmente o perigo de perto, os humanos somos assim, não é? Quando vemos o perigo, Olivier? Achas que as pessoas estão de facto a ter noção desta? Eu acho que sim. Eu acho que sim, primeiro, e depois a questão do que diz a Ministra da Saúde também é algo que se verifica lá fora. Portanto, também isto não é uma especificidade portuguesa. O drama humano, às vezes, os hospitais que vivem uma situação complicada, mas de uma forma geral, eu acho que em Portugal as pessoas têm noção da gravidade da situação.
Então, como é que se explica aquilo que se viu o fim de semana passado? Eu vi, vocês também devem ter visto, filas por todo o lado, as pessoas em filas imensas para chegarem aos restaurantes, aos supermercados, às lojas, enquanto estiveram abertas. A partir do momento em que está aberto, isto é como tudo. Portanto, é assim, ou seja, tu tens um restaurante que é aberto, portanto, vais ou não vais, mas está aberto. Portanto, a partir do momento em que tu respeitas o distanciamento social, não podes ir fazer as tuas compras. Ou o governo fechava tudo, que é uma possibilidade também. Mais uma vez, eu não sou epidemiologista. O governo podia ter optado por fechar todo o fim de semana e não abrir até a 1 da tarde. Mas não foi essa a opção escolhida. A partir do momento em que isto não é a opção escolhida e o comércio está aberto, não estou chocado que as pessoas façam as compras. Eu vou por exemplo de uma amiga minha espanhola, não é? Que lá durante a semana nós temos como correspondentes, às vezes nos podemos organizar, Olivier e eu, mais o tempo, não é? Mas nem todas as pessoas se podem organizar o tempo. Há pessoas que saem de casa muito cedo e voltam a casa do trabalho, não estão, ainda que o governo obriga, mas não estão de teletrabalho, e então não têm tempo durante a semana a fazer as compras, não é? Nós estamos a falar de compras de bens essenciais. Eu estava a falar mais das pessoas que foram tomar o pequeno almoço, que foram ao brunch, mas isso, enfim. Está bem, porque isto dos supermercados eu também vi porta de vários supermercados, filas, e há pessoas que não têm outras. As pessoas que podemos, debemos e temos esa obrigación de nos organizar para facer as compras antes. É verdade que para mí o máis preocupante do que iso dos brands e todo iso, o máis preocupante para mí é que, claro, como estamos limitados perimetralmente, municipalmente, nos nosos consellos non temos tantos locais para descontrair e para sair, e entón vamos coincidir todos mesmo nos mesmos locais, porque é que é normal, non é? Mas sí que debemos ter un bocadiño de cuidado e de civismo. E é verdade que non estamos na altura de facer filas para ir a un brunch. Iso é verdade. Entretanto, a proposta de Orçamento de Estado para o ano que vem foi aprovada, só com os votos do PS e as abstenções do Partido Comunista, do PAN e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Que consequências é que acham que esta cedência vai ter para o Partido Comunista? O que é que me interessa, o que é que eu acho interessante neste momento do Partido Comunista faz-me lembrar um pouco a série Missão Impossível, que é... Música. Está-se a autodestruir. É inacreditável. Este partido está a se autodestruir. É impressionante. E estou curioso para ver como é que a extrema-esquerda no futuro vai se reorganizar em Portugal, porque o Bloco de Esquerda continua presente, mas o Partido Comunista, às vezes parece, não sei, me pergunto se fazem de propósito. Tipo, é inacreditável. Para já é uma delícia para as pessoas do direito, porque as pessoas do direito em Portugal têm dois inimigos neste momento, Marcelo Rebelo de Sousa, eu digo isso a rir, e o Partido Comunista. Porque o Partido Comunista neste momento pode fazer tudo o que quiser. Agora vou defender o Partido Comunista neste pequeno aspecto, tudo que está a ser massacrado. Mas de qualquer modo, no caso do Congresso e da festa do Avante, parecem que fazem propósito. E estão a cair nas sondagens. E estamos a ver o que acontece lá fora. O Partido Comunista lá fora quase já não existe, mas a extrema-esquerda ainda existe lá fora. E essa reestruturação, eu acho que para mim este partido vai ter que evoluir claramente, porque é uma questão de tempo agora para desaparecer. Están com uma crise interna no Partido Comunista Portugués importante. Eu acho que por iso o Xerónimo de Sousa non sae realmente, pelo que se diz, a ver que acontece, mas todo aponta, non é, a que vai continuar pelo menos por uns tempiños máis, non sabemos cuánto, mas por uns tempos até non sei, a non ser que teñamos unha sorpresa neste fin de semana que anuncien, non é, un candidato para sucesao, mas, segundo apuntan os analistas que máis coñecen este tema, non parece neste momento iso provável. Mas, sobre todo, sí que concordo con o que dicías, Olivier, porque realmente eu tive de explicar isto no meu xornal, no Labo de Galicia, precisamente publicouse un artigo sobre isto do Congreso, e é que é moito difícil de perceber lá fora. Primeiro, é difícil para nós perceber 600 persoas, ainda que se sea a metade de delegados dos que antes anualmente participaban no Congreso do Partido Comunista Portugués, non ten sentido niñún. É dizer, para mí aquí há varios puntos. Estáse a vender, o Partido Comunista estáse a vender para poder continuar un bocado con a súa estrategia até agora, mas ten de mudar realmente, porque as persoas tamén, cando está en xogo a saúde pública e a saúde das persoas,
as coisas mudam. E aqui realmente é que é um risco, por muito cuidado que eles tenham, nunca vamos saber se deste congresso se contagiou ou não alguma pessoa, porque depois as pessoas voltam às suas casas, ou voltam em autocarros ou em carros particulares, e não sabemos realmente onde que se contagiaram. Mas realmente isto é um foco de contágio, e é verdade. E está na hora do nosso índice de tugalidade. Vamos lá. Índice de Tugalidade. Esta é então aquela altura em que a Begonha e o Olivier mostram sempre grande conhecimento da língua portuguesa. O desafio é acertar no significado de uma expressão bem conhecida. Esta semana em que nos despedimos de Maradona, o autor do chamado golo com a mão de Deus, que tal dizer-nos o que significa do pé para a mão? Do pé para a mão. Do pé para a Do mão. pé para a mão. Do pé para a mão. Nós estamos a falar de futebol. Sim. Eu sei tudo do pé para a mão ou algo pé assim? para a mão, que não me saiu bem, nada bem. Uma pessoa distraída. Não? Não, Há eu uma sei, ideia, por exemplo, Begonha? eu sei isto do pé para a mão, não sei. Não, do pé para a mão usa-se para descrever algo súbito, inesperado, que acontece de repente. Por exemplo, a conversa estava tão agradável e do pé para a mão o Olivier irritou-se. De repente. De repente. Ai, bem, isso Inesperadamente. acontece. Acontece do pé para a mão, não é? Porque escolheste Do pé para a mão, Olivier irritou-se. Do pé para a mão, Olivier irritou-se. Olha o exemplo. Pronto, porque é assim. Pronto, desafio não superado. Índice Tugalidade. de Tugalidade. E como é habitual, antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana. Na opinião dos nossos comentadores, vamos ao negativo, Begonha. O negativo tem a ver com uma alerta da União Europeia, precisamente pelas pessoas sem abrigo, pelas pessoas que não têm hogar, que não têm casa, que estão a aumentar muito os perigos agora com a pandemia. Eu sei que no caso de Portugal, precisamente a Ministra de Trabalho criou uma área específica para os sem-abrigo, não é? Que era o anterior responsável de Vida e Paz, mas eu desde cá alerto precisamente também as autoridades portuguesas para que continuem a ter imenso cuidado para com os sem-abrigo neste momento difícil, e também os dados. Escutei hoxe de manhã a entrevista a Isabel Xunet, que começa a campaña do Banco Alimentar contra a Fome, como o número de pedidos de axuda continúa, para mí é o negativo, sin dúbida, a aumentar, e testemunha isto a Isabel Xunet, por iso que é moito, moito importante a colaboração de todos. Bem, o negativo da semana, eu ouvi esta manhã Isabel Jonet, mas o negativo da semana tem um pouco a ver com isso, tem a ver com uma pequena revolta que eu tenho. Eu sou amigo de alguns donos de restaurantes e que me disseram uma coisa interessante, que é eles estão revoltados com as pessoas que não consomem. Eu também estou. Vou explicar. Existem duas categorias de pessoas neste momento com a crise, que estou a falar agora da crise Só económica. duas? Estou a falar da crise económica. Uma, pessoas que estão a perder o trabalho, que perdem dinheiro, e outros que ainda não perderam. Que não perderam. Bom, e ainda bem, não é? Então, mas isto tem a ver com estas pessoas que não perderam. Então depois vão choramingar, e dizem nos restaurantes, porque há pessoas que têm fome, e depois eles, ao não consumirem, porque uma coisa é não ir ao restaurante, escolha tua, mas isto te impede de pedir um takeaway, se tens dinheiro para isso. Ora, eles estão revoltados, e com toda a razão, falei ontem, eles disseram, não entendo como é que as pessoas que têm dinheiro, que eram clientes habituais, de repente, não só não vão do restaurante, como não pedem takeaway. Mas na semana passada não pedem. foi permitido takeaway. Não, tudo bem, mas eu falo mesmo durante a semana. Entrega um takeaway, porque depois tu não faz funcionar a economia. É assim que tu cria a pobreza. Não há outra forma. E é assim que, infelizmente, temos depois cada vez mais pessoas em dificuldades. Mas é verdade, mas a ajuda do governo, neste caso, aos restaurantes, é muito importante, porque é verdade, é para tentar, por exemplo, que paguen menos impostos, ou como se anunciou, a ver se isto se concretiza, evitar, por exemplo, tentar que não paguem durante uns meses o aluguer. Por exemplo, mas, Begonha, uma florista, como é que tu fazes viver uma florista? Pergunto eu.
é comprando uma flor. Sim. É só isto que eu Mas digo. neste caso o apoio social é importante. Sem dúvida que nós temos de pôr, e acho que os que estamos cá estamos a pôr da nosa parte, mas não é só isso. É também uma ajuda da parte institucional é muito importante. Vamos então ao positivo agora? Sim. O positivo para mim da semana tem a ver com, admito que às vezes eu tenho uns almoços de trabalho, tudo isso, e não me apetece ir. Hein? Só que antigamente usava sempre a desculpa dos meus filhos, quando eu não quero ir a um sítio. Agora, de facto, a desculpa é o Covid. Ou seja, por isso me permite um pouco de humor negro para fechar isso, mas agora o argumento que eu não quero ir num sítio, mesmo, não me apetece, e por acaso esta semana tínhamos um almoço de trabalho, olha, quarta-feira. podem estar a ouvir-te. Eu acho que não. Se esteja a ouvir e a dar o argumento dos meus então filhos. Isso é o melhor. Para mí o melhor chama-se Pedro. É o meu filho menor, não é? Estamos a falar de filhos. O meu filho Pedro me fez esta semana uma redação. Fez uma redação em espanhol, porque era para a aula de língua espanhola. A mãe, não é? Mamá. E a redação é que me fez quase chorar, não é? Porque é tão bonita e depois com tanta ternura, é dizer, não há nada melhor, é dizer, estamos num momento horrível, mas pelo menos, eu digo, temos de valorizar o importante, e o importante são os que temos mais de perto. E quando o teu filho, e se for o mais velho igual, que se me fez no passado, não é? Uma redação destas, com tanto amor, tanta ternura, sem nenhum tipo de condicionalismo, é maravilhoso. Para mim, o melhor da semana. Parabéns então ao filho da Begonha. Dá-me até vontade de te beijar, mas não posso. Mas não posso. Mas não posso. Não podemos, Olivia. Bom, há aqui um acrílico a separá-los, para quem não sabe. Estamos no fim de mais um Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, bom fim de semana. Até para a semana. Bom fim de semana. Obrigado. Quando e como quiser. Na app, em podcast, no site, on demand. Renascença. A par com o mundo, impar na música.